Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Versículo de número 31, o texto diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Todos de amém por essa palavra? Amém. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus só um minutinho, no nome de Jesus. Querido Pai, Pai dos céus, nós te louvamos nesta noite, agradecido ao Senhor. Ó Deus, pela tua bondade e pela tua infinita misericórdia. Pai dos céus, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. Obrigado, Deus dos céus, por essa entidade chamada igreja. Ó Deus dos céus, aonde o Senhor, Pai amado, habita, Pai amado, no meio da tua igreja. Eu me alegro com isso, Deus, em saber, Deus dos céus, que o Senhor cumpre com os teus propósitos. Em saber, Deus dos céus, que o Senhor, meu Pai, é aquele que sempre tem estado conosco. Obrigado, Deus, por tudo e em tudo nós te louvamos. Rogando ao Senhor que fale aos nossos corações um pouquinho mais, Deus. Nós somos necessitados de ouvir a tua voz. O Senhor conhece-nos muito bem, Pai dos céus, e sabe que nós estamos em inteira dependência do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos ao Senhor para sempre. Só quem é feliz vai dizer comigo amém. Glória seja dada a Deus. Podeis assentar todos. Glória a Deus. Amados em Jesus, tenho para mim, obviamente, que as Sagradas Escrituras vai dizer muito bem a respeito da igreja do nosso Salvador Jesus. E essa entidade chamada igreja, precisamos nós entender o propósito dela aqui sobre essa terra. Só que primeiro eu preciso dizer aqui que esta igreja, a igreja de Jesus, a Bíblia Sagrada, Jesus vai dizer que Deus colocou alguns líderes, uns com cabeças de 1000, outros de 100, outros de 50 e outros de 10, e assim sucessivamente. E obviamente que quando Jesus designa essa tal responsabilidade e para cuidar, lembra de Pedro? Pedro foi indagado por Jesus: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro ficou meio entristecido. Mas aí o próprio Cristo, ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Então nós entendemos que aquilo que está sob nossa responsabilidade é para cuidar, é para zelar, não é para ficar de qualquer natureza. Porque senão esse mesmo Cristo, dizendo na sua parábola dos talentos, ele vai dizer que ele entregou algumas moedas, mas nem todos entenderam o propósito. Teve deles que pegaram, abriram um buraco e jogou terra. Vou deixar aqui, quando meu Senhor chegar, eu vou devolver para ele. Do jeitinho que ele me entregou, eu vou devolver para ele.
não entendeu. Não entendeu o propósito de Deus. Preciso dizer mais aqui para nós introduzirmos. E se o salmista vai dizer que o justo, tudo quanto ele põe a mão para fazer, ele prospera. Aleluia! Nós precisamos entender isso. E se mesmo Cristo, ele vai dizer a respeito, do fazer discípulos. Ninguém nasce líder. A vida nossa, ela é um aprendizado. Nós aprendemos dia após dia. Agora preste atenção no que vai sair da minha boca. Se eu não sei o suficiente, não é pecado você copiar a pessoa. Ou no mínimo encosta próximo de alguém que sabe um pouco mais do que você, para que na verdade as coisas de Deus venham a sair bem feitas. Porque eu não preciso e não posso me engrandecer, ou colocar uma estrela no peito ou na testa, onde é que seja, só por vaidade. Eu preciso entender isso. Nós não estamos aqui para um aparecimento ou para aparecer para ninguém. É tanto isso que é verdade. Às vezes as pessoas, eu não julgo todos, às vezes quando eles sobem essa tribuna, se sente quase que igual a Cristo. Tem deles que se sentem até mais superior do que o próprio. Mas o que Cristo disse na sua palavra, que lá no reino dos céus, o maior ele é. Em outras palavras, nós somos escravos. Nós estamos aqui para servir. Se não serve alguém, não é justo que ocupe determinada posição. Lembra da videira que era estéril? A videira estéril estava ocupando a terra o que mesmo? Inutilmente. Isso não é o que eu estou falando, é a Bíblia que fala isso, viu? No começo de Jesus Cristo, ele queria arrancar mesmo. Arrancar, não é justo que essa pessoa, ou que essa árvore, o que ela está fazendo aqui? Agora, no final, vamos aguardar o tiquinho, vamos jogar uns estercos, né? Vou usar o nosso caipirês. Vamos jogar uns estercos aqui. Vamos jogar umas águas em volta. No próximo ano, se ela não produzir, ó, corta e joga, porque não pode ocupar inutilmente. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, a Bíblia vai dizer nessa situação que Jesus, ele é a videira, e nós somos o quê? Os ramos.
A videira é a que produz, ou que dá nutriente para as varas, para os ramos. E é dever dos ramos produzir. Aleluia. Diz mais, aquele ramo que não produz, o que ele faz? E joga fogo aí. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Eu estou dizendo isso porque há um peso de responsabilidade sobre nós do cuidar. Porque às vezes nós queremos estar, mas não queremos exercer aquilo que a nós foi confiado. E eu quero que entendam, e eu falo sempre, se tem algo aqui nessa terra que tem a minha admiração e respeito, é a igreja de Jesus. Até porque estou aqui para cuidar dela. E ela tem o meu máximo de mil respeito. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos entender outra situação a respeito dessa entidade chamada igreja. A igreja ela é composta de pessoas. Hoje é chamado de Assembleia dos Santos. Essa igreja, nós precisamos entender que ela é um ramo do que existe ali na nossa casa. Eu estou querendo dizer que a igreja começa lá dentro da minha casa. E é lógico que dentro da nossa casa nós vamos cuidar da nossa casa, sim ou não? Sim. Dentro da nossa casa nós vamos impor regras. Nós vamos impor limites, porque senão vira bagunça. Quem é pai aqui sabe disso. E eu sou pai de 4, agora imagina, eu estou na escadinha. E na época da aborrecência, pensa nos meninos que cismava quando olhava para a cara do outro e falava assim: não, eu vou dar um tapa na sua orelha. Aí entra o papel do pai, não, tem que colocar regra nesse negócio aqui, para que não vire bagunça. Eu acho que eu já disse aqui, essa nosso trajetar da vida, entenda isso, a vida é boa, mas é preciso adquirir experiência. E às vezes a experiência, ela vem às vezes com as duas chicotadas. Mas às vezes nem todos estão preparados para isso. Nós estamos dizendo sobre nossa casa, que a extensão da igreja lá na nossa casa. Se eu tenho a rédea, se eu tenho controle, se lá vai estar bem, aqui também vai estar bem. O que eu quero dizer aqui, com toda essa aborrecência dos meus filhos, mas quando na verdade eles se uniam, olha, alguma coisa acontecia. E o que mais me admira nos meus filhos, é que um supre a necessidade do outro, quando o outro está precisando.
Às vezes nem todos tinham trabalho, mas um supria a necessidade do outro. Um ia ali, comprava uma calça, comprava uma camisa. O dia que eu fiquei mais admirado, alguém chegou lá em casa com um notebook e presenteou o outro. E eles são muito unidos, mas é muito unidos. Mas para isso acontecer, alguém tem que colocar limites, alguém tem que colocar regras, porque senão a igreja vai sofrer por conta desse povo mal educados, porque se não respeita ali, se não tem um respeito dentro de casa, aqui também não vai ter. Lá na escola, para os professores, também não vai ter. Então eu preciso fazer com que essa igreja, ela esteja sadia, ela esteja bem estruturada. Mas eu preciso ocupar aquilo a qual Deus confiou a mim. Permita-me. Obviamente que o que acontece aqui, aí eu preciso dizer que também é uma extensão lá dos céus. E essa entidade chamada igreja familiar, ela foi dita, foi por Deus, não foi por um homem, não foi uma criação do homem, não foi o homem quem criou, foi o próprio Deus. É só ler a Bíblia, é só entender a Bíblia. Aleluia. Eu estou dizendo que família é um modelo do que existe ali nos céus. Vamos ler a Bíblia? João, capítulo 10, versículo 30, por gentileza. Me ajude aí, nós vamos ter que ler alguns versículos. João 10, versículo 30, por gentileza. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso Jesus estava dizendo o seguinte: olha, existe uma concordância, existe um laço entre eu e o meu Pai. Aquilo que eu faço, eu dou satisfação para o meu Pai e vice-versa. Porque imagina nós, se não houvesse uma organização para com o nosso Deus. Alguém quis bagunçar. Esse alguém chama-se Satanás. Ele quis bagunçar. O que Deus fez? O expulsou. Aqui você não fica. Aqui não é lugar de bagunça. Aqui é lugar de santidade. Aqui é lugar de pureza. Bagunça aqui não. Bagunça, vai. Jogo fora. Aleluia. Só que eu preciso também fazer entendido dos irmãos que essa entidade chamada igreja, que nós chamamos ela de família, ela só se deu por conta do sacrifício do nosso Senhor Jesus.
Porque na verdade, como diz a Bíblia Sagrada, todos estavam dispersos, todos dispersos, sem saber o que queria, para onde iria. Aí vem Jesus, com essa ideia brilhante, de criar essa Assembleia dos Santos, chamada Igreja. Aleluia! 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 Só que eu preciso que a igreja, a noiva, venham a entender isso. Porque é óbvio que Jesus, querendo juntar os seus filhos, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, alguém sabendo que ele queria bagunçar um dia lá nas eternidades, e ele foi expulso, acho que ouvi comigo que ele não vai ficar satisfeito. É onde que nós precisamos nos alertar. Principalmente nós que somos líderes, obreiros da casa do Senhor. Nós precisamos entender que não é simplesmente uma aglomeração de pessoas, ou de pessoas, mas é a noiva do Cordeiro, que se reúne com um propósito único, de adoração ao nome do Senhor Deus dos Exércitos. Aleluia. E pensa que ele brinca? Segundo a Bíblia Sagrada, por gentileza, eu gostaria de ler 2 versículos. Gênesis 3:1 e o versículo de número 13. Por gentileza. Gênesis, capítulo 3, versículo 1. E Gênesis 3 e 13. Pode ler. Olha, a serpente era mais astuta que todas as que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher assim: que Deus disse, não comereis de todas a árvore do jardim. Glória a Deus. Alguém lê o versículo 13, por gentileza? E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Pronto. Serpente. Eu preciso entender, precisamos entender isso aqui. Esse contexto aqui, esse texto e contexto aqui. Primeiro, Deus o alertou para que eles não comessem. Só que aí vem alguém sabendo, que ele sabendo dos propósitos, olha, você mas Satanás, acho que essa propósito ele estava lá, ele estava lá. Ele sabe dos propósitos de Deus. Nós não devemos pensar que o inimigo não sabe dos propósitos de Deus e para onde é que nós vamos. Aleluia. Ele simplesmente, ou seja, a serpente simplesmente chegou e jogou o anzol. Aí vem Deus e disse no versículo de número 13: disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E ela disse para Deus assim: olha, a serpente me enganou e eu comi. É óbvio que a partir desse momento, aquela aliança, ela foi quebrada. Aleluia. E Deus agora, depois disso aí, se você lê Isaías capítulo 14, o versículo de
número 12, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus o expulsou. Deus não mais aceitou. Aleluia. Porque há de convir comigo que ele vai andar com um rebelde do seu lado. Nós até toleramos. Nós até engolimos essas situações. Mas Deus não. É por isso que há um dia de prestação de conta, ou de contas, diante do nosso Deus. Aleluia. E nós seremos julgados pelos nossos atos, atitudes, aqui sobre essa terra. Aleluia. E há obviamente que a partir desse momento sobrou para quem faz regra resgatar esses valores? Jesus. Sobrou para Jesus resgatar esses valores. Se você ler Isaías 53 e o versículo de número 6, aí você vai entender o que Cristo passou. Aleluia. E sabe o que é o lindo de tudo isso? É que nós entendemos os propósitos de Deus. Aleluia. Porque eu quero acreditar que todos nós que levantamos as nossas mãos e aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas, não foi por uma brincadeira, não foi para um enriquecimento. Aleluia. Mas nós aceitamos Jesus para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Esse é o grande propósito. Aleluia, Jesus. E agora, essa igreja começa a criar forma para socar os obreiros da casa do Senhor. Sai Pedro todo ignorante e começa a falar de Jesus. Mais de 3.000 pessoas se rendem a Cristo Jesus naquele discurso. A igreja começa a formar. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus. Agora esse mesmo Jesus. Isso é muito lindo isso. 1 Coríntios 12 e 12, por gentileza. Entendemos isso aqui. 1 Coríntios 12 e 12. Quem achar, por gentileza, de pé e leia. Por favor. 12 e 12. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Glória a Deus. Repita, pastor Charles. Portanto, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aleluia. Entenda assim que nós somos a igreja de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Hoje nós estamos em número reduzido, mas se deu que nós somos membros. Isso apenas o que está dizendo. Nós somos membros um dos outros. Agora preste muito bem a atenção. Membro, ele não é corpo. Membro, ele é membro. E membro, ele tem que respeitar o corpo. Porque dentro de uma realidade, o membro ele é apenas alguém
não tem capacidade de viver sozinho. Ele vai morrer. Aleluia. Se ele insistir em viver da vida que ele achar por bem, cuidado. Existe um Deus que está vendo todas as nossas atitudes. Todas as nossas atitudes. Existe um Deus que está vendo. E essa igreja, a noiva do Cordeiro, mais do que nunca ela precisa fazer isso aqui. Olha para mim. Ela precisa fazer isso aqui. Igreja que não vive isso aqui é uma igreja fracassada. É uma igreja frágil. É uma igreja que tem brechas e que precisa ser tapada. Aleluia. A igreja, ela precisa viver a unidade do corpo. Aleluia. A igreja que não vive a unidade do corpo, ela está fora dos propósitos de Deus. Ainda 1 Coríntios 1:13, por gentileza. Vou dar uma acelerada para me concluir. Eu preciso concluir isso aqui. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Alguém lê Eclesiastes 4:12? Por favor, em alto e bom som. Está Cristo dividido? Eclesiastes 4:12, por gentileza. Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Obrigado. Nós somos membros. Nós somos membros do quê? Aí Paulo faz essa indagação aos Coríntios. Está Cristo dividido? Tem como dividir o corpo de Cristo? Aí eu preciso abrir um parêntese aqui agora. Com essa galerinha insatisfeita, que se acha no direito. Eu não estou satisfeito, eu vou abrir um salãozinho ali agora, e agora, na verdade, agora a igreja será das quantas? Isso é rebeldia. Deus não habita, permita-me. Isso a Bíblia Sagrada vai dizer nesses termos. Que esses tais está cometendo pecados de feitiçaria. E diz mais as Sagradas Escrituras, que esses tais não vão entrar no reino dos céus. Agora tome muito bem cuidado. Agora tome cuidado. E geralmente esses tais, eles vêm tapinha nas costas. Lembra do filho de Davi, como é que chama? Absalão? Quem me dera se eu fosse o rei. Quem me dera? Quem me dera. O seu problema, eu resolvi assim, E esses tais agora, olha, rapaz, já chegou até mim. Isso lá no início da minha fé. Eu querendo ser crente, chegou alguém para mim e falou assim: rapaz, mas e aí, o pastor Daí já te levou você ao presidente? Assim, não, rapaz,
eles não têm direito no reino dos céus. Aleluia. Agora, Cristo não se divide. O homem pode chegar e criar os seus próprios caminhos. Ele pode criar os seus caminhos e fazer as suas misérias. Mas Cristo não divide. Agora nós igreja, olha o que o sábio vai dizer: que o cordão de 3 dobra, ele não vai quebrar facilmente. A igreja precisa viver a unidade do corpo. Se quer uma igreja sadia, o princípio de tudo isso, a palavra chama-se respeito. Quando se respeita, vai longe, vai bem longe. Aleluia. Você já viu falando sobre decepção? Decepção, toda hora nós temos decepção. O problema da decepção é de onde ela vem. E geralmente ela vem daquelas pessoas que estão mais perto da gente. É por isso que tem frustração. Vem a chateação. Vamos ler Bíblia? Miqueias 7,6. Miqueias 7,6. Quem achar, por gentileza. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Pronto. Aí vem a decepção. Porque geralmente é aqueles que estão mais perto. Não é aqueles que estão aqui, está longe, está longe. E quantas das vezes nós ficamos frustrados? Porque nós esperamos de alguém alguma coisa e ele vem e frustra-nos. Aleluia. É por isso que nós precisamos entender que a nossa casa precisa estar bem, para que a igreja venha estar bem, para que ninguém venha arrancar o cabelo de ninguém aqui dentro. Aleluia. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Alguém outro vai abrir 1 Tessalonicenses 5 e 15. Eu estou só acelerando para mim tentar no mínimo concluir aqui. E outro vai ler em 1 Tessalonicenses 5, 3 e 12. Por gentileza, Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Pronto, acabou. Vamos ler mais. 1 Tessalonicenses 5 e 15. Quem achou? Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. 1 Tessalonicenses 3 e 13. Está fácil. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Obrigado. Veja bem, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte: se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu estou cometendo o quê? Pecado. Agora o que veja o que Paulo está dizendo aos Gálatas,
estão comungando comigo a mesma fé. Agora eu preciso dizer algo aqui. Isso para nós que somos obreiros e líderes espalhados na nave da igreja. É dever nosso, fazer com que a igreja ela venha andar bem. É dever nosso, promover a paz dentro da igreja. Se não promove paz, se eu não tenho a capacidade de sentar com alguém que talvez está insatisfeito, sei lá com o quê, e dar conselho, se não fala, filho, fala assim não. Dá um conselho, peça a Deus orientação. Uma certa feita, nunca mais eu fiz isso, acho que eu já disse isso aqui. Pastor Cornélio Sobrinho, ele me chamou a atenção, porque eu comecei a murmurar contra o meu pastor com membro. Cláudio, diabo ainda. Chega aqui, meu filho. Deu aquele abraço de pai. Faça isso não. Você nunca quis se ajunte com pessoas para falar do seu líder. Isso é uma vergonha que eu fiquei. Mas que uma vergonha. E eu coloquei no meu coração assim, olha, jamais eu vou abrir a minha boca para falar do meu líder. E não aceito que ninguém fale mal dele também não, viu? Não aceito. Porque no mínimo eu tenho que respeitar. Isso não é bajulação também não, viu? É totalmente o contrário. E eu nem sei, nem gosto dessas coisas. Mas eu preciso entender isso. Vamos ler a Bíblia? Já vamos finalizar, irmãos. Porque na verdade, para mim conviver, nós estamos aqui em um aprendizado daquilo que vai acontecer um dia nas eternidades. Lá na eternidade vai ter intriga, sim ou não? Vai ter sim ou não? Não vai. Então eu estou aprendendo aqui. Se eu quiser arrancar a cabeça do pastor Carlos ali, aqui, eu vou ter que resolver minha vida com ele aqui. Porque senão nós nem lá nós vamos entrar. É sério isso? E não adianta eu dizer que eu amo e eu venho aborrecer alguém. Isso não é amor. E muito longe disso. Marcos 12, 30 e 31. Por gentileza. Marcos, Evangelho. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Pronto, acabou. Deus acima de tudo. E meu irmão? Ah, mas ele pisou lá no meu carro. Até eu firme, meu irmão. Segura firme. Principalmente nós que somos líderes. É cada chicotada que nós levamos nas costas, meu irmão. Será que alguém tem noção o quanto chicotada nós já levamos?
gerações, levamos, e há de vir muitas por aí agora. E aí, o que é que eu vou fazer? Aleluia. Amar a Deus acima de todas as coisas, segundo é semelhante, ama o seu próximo como se fosse você mesmo. Glória a Deus. E amar é uma palavra pequena, mas é de uma profundidade. E andar sobre ela. Precisamos promover a paz dentro da igreja. Se tem uma coisa que me dá preguiça, sabe aqueles, eu chamo de montinho, o trem chato, o trem que traz desgaste. Sabe aquela situação? Vamos criar aqui o nosso mundo. Esse aqui é o nosso mundo. Cuidado com isso. É um Deus que está vendo tudo. É um Deus que está nos vendo. E nós não vamos escapar da fúria desse Deus. Olha, é Deus furioso. Nem queira ver Deus furioso, viu? Aleluia, Jesus. É dever nosso promover a paz. Aleluia. 1 de João, capítulo 2, versículo 9 e 11. Eu não vou, vai faltar algumas situações aqui, nós já vamos orar. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pesado, né? Mas é a Bíblia que está dizendo assim. Aquele que aborrece o seu irmão, até agora ele está em trevas. Aquele que não respeita o teu irmão, até agora a luz, está distante. Aleluia. Aleluia. Mas nós somos a igreja do Cristo vivo. Que eu ouço um amém. Aleluia. Lê o capítulo 3, por gentileza, pastor Carlos. Versículo 10 e 11, por gentileza. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aleluia. Versículo 13, 14 e 15 também, por gentileza, e já vamos orar ao Senhor. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós bem sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Aleluia. Vamos de pé, por gentileza. Nós somos a igreja do Deus vivo. Posso ouvir um amém? Tomamos cuidado. Tomamos cuidado.
lembre sempre que essa pessoa que está aí do seu lado, ele é o teu irmão. É com ele que você vai viver a eternidade. Se você não ama aqui nessa terra, na eternidade, isso não vai acontecer. Aleluia, Jesus. Nós somos a igreja do Deus vivo.